Hoje vamos falar sobre um tema que dominou a mídia e as redes sociais sobre a formação médica, o resultado do ENAMED 2025. Com mais de 100 cursos classificados com nota baixa no ENAMED, o MEC divulgou que vai punir os mais de 100 cursos que ficaram com nota baixa nos conceitos 1 e 2 no ENAMED 2025. Isso gerou uma discussão que a gente vai tratar hoje aqui no Meia Entrevista. E para falar sobre esse tema, recebemos o advogado Ricardo Luiz Salvador, que tem mais de 20 anos de experiência na legislação do ensino superior. Seja bem-vindo ao Minha Entrevista, doutor Ricardo. Fico à disposição aí do Melhores Escolas Médicas para a gente poder destrinchar um pouco do que está acontecendo aí com o novo exame. Para começar, vamos dar um passinho para trás. Na segunda-feira, tivemos a divulgação das notas da primeira edição do ENAMED, aconteceu em 2025. E antes disso, a Associação Nacional das Universidades Particulares entrou com a ação na justiça para as notas não serem divulgadas e, nessa ocasião, acabou perdendo essa ação. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o posicionamento da ANUP, por que ela entrou com essa ação e por que ela perdeu, para a gente poder entender e começar a entender também o processo do ENAMED. Bom, inicialmente, a gente precisa rapidamente explicar que a ANUP ela perdeu o deferimento de uma medida liminar, tá? Ou seja, o juiz entendeu que num primeiro momento era temerário suspender a divulgação do exame, do resultado do exame, pois precisava ouvir o Ministério da Educação antes, né? A ANUP, preciso dizer corretamente, levou à apreciação do Poder Judiciário as falhas existentes no ENAMED, né? Como mais adiante talvez a gente vá tratar, e por que que era temerário divulgar as notas por conta de duas razões fundamentais. A primeira, o impacto nas instituições de ensino, que já ocorreu, né? Todas as 99 instituições que tiveram nota 1 e 2 já estão sendo muito cobradas pelas notas, né? Esse é o primeiro ponto, né? O dano à imagem. O segundo ponto, e esse sim ficou um pouco à margem da discussão, preservar os direitos dos alunos. Ou seja, 13 mil alunos não alcançaram a nota mínima de proficiência, 60 pontos na prova, grosso modo, ou 60% da prova. O CFM, e talvez a gente novamente trate disso um pouco mais adiante, já anunciou que não vai aceitar esses inscritos, né? Não vai aceitar a inscrição desses alunos. E isso é temerário. Então, a ANUP, tentando preservar as instituições e os alunos, tentou uma medida liminar para obstar a publicação e conseguir dialogar com o MEC de uma forma um pouco melhor. O juiz de primeira instância e o TRF1 entenderam que, sem ouvir o MEC inicialmente, era melhor ao país que as notas viessem a público, e assim foi. No mérito, ainda durante a instrução processual, a ANUP poderá vir a ganhar a ação, né? Acredito até que ganhará. Mas agora o dano à imagem já está produzido, e foi isso que se tentou evitar. Então não foi uma derrota, como os portais de notícias divulgaram? Ela perdeu o deferimento de uma medida liminar para impedir a divulgação do exame. No mérito, ela pode ganhar o cancelamento do exame. Ou seja, são coisas distintas. Obviamente, ela perdeu no sentido de que não conseguiu impedir a divulgação das notas. Mas no mérito, a ação pode ser julgada procedente ainda. Esse cancelamento, caso a ANUP ganhe, o MEC teria que aplicar uma nova prova, é isso? São coisas distintas. O ENAD é previsto em lei, né? Lá desde 2004, enfim, tem todo o regulamento, é uma prova já testada, ocorre no Brasil há muitos anos. Ou seja, esse é o ENAD. O ENAMED, que o MEC está dizendo que é um tipo de ENAD, né? Uma forma de realizar o ENAD, na prática não é. Tá? E isso, de novo, é um ponto relevante. O ENAMED é uma prova essencialmente diferente do ENAD, inclusive na sua forma de correção, de apuração dos resultados dos alunos. Dito isso, sim, se a ANUP vier a se sagrar vencedora da ação,
o MEC poderá ser obstado, impedido de realizar um segundo ENAMED, a não ser que mude a fórmula de realizar, o meio de realizá-lo. Então, a ANUP poderá sair vencedora na ação e, de fato, fazer com que o MEC tenha a obrigação de alterar os equívocos cometidos na realização do ENAMED. Né? Isso poderá fazer ele voltar ao ENAD anteriormente ou corrigir o próprio ENAMED. Né? Precisamos de norma para isso, que é o que não temos. Entendi. Um dos argumentos da ANUP foi a definição dos critérios de forma tardia, logo após a aplicação da prova. Isso compromete a segurança jurídica do ENAMED? O que ocorreu na prática, operacionalmente falando, foi que a prova foi realizada e, em dezembro, se publicou, né, dentro do sistema EMEC, as notas para as instituições de ensino dos alunos. Não as notas, mas o número de proficientes. E a nota de corte, tá? Isso em dezembro, meados de dezembro. E havia um critério de análise da prova. No dia 30 de dezembro, o MEC publica uma nova nota técnica, complementar à anterior, aonde ele acrescenta um outro modelo de cálculo. Então já havia um, acrescentou-se um outro. E aí, quando o MEC divulga o resultado agora, dia 19 de janeiro, já com o segundo método de cálculo aplicado às notas, a nota de corte sobe, sem avisar as instituições. Então, as instituições olharam em meados de dezembro os seus resultados e tinham uma fotografia. Quando isso foi publicado, dia 19 de janeiro, elas viram que a fotografia que elas viram não era real. A real era aquela que eles estavam vendo ali. E ali era muito pior. E isso, sim, gera uma instabilidade para as instituições e para os alunos. É inegável. Né? Não se pode afirmar, né, obviamente, qualquer tipo de manipulação do resultado. Não é isso. O que ocorre é que tudo isso deveria ter sido regulado por uma norma anterior e ter ficado claro às instituições. Então, isso causa insegurança jurídica, que você não sabe como está sendo avaliado ou o que vai ser da prova. Né? Tecnicamente falando, e aí eu preciso fazer uma ressalva, né? Isso seria objeto de análise por especialistas em avaliação acadêmicas e tudo mais, mas há que se considerar que talvez os meios e os cálculos que foram feitos não sejam adequados ao tipo de prova que foi apresentada. Isso será levado ao judiciário certamente. Né? Então, há uma grande insegurança jurídica nos resultados apurados. Inclusive, o INEP informou que teve sim um erro, um equívoco no sistema de dados do ENAMED. Não chegou a ser divulgado qual foi esse erro, mas que isso não afetaria as notas, não foi? Mas eles mudaram a quantidade de alunos proficientes de um resultado para o outro, sem que as notas tenham sido alteradas. Dito de maneira mais popular, eles subiram a régua de uma publicação para outra e isso surpreendeu a todos. Então, sim, eles erraram e informaram que as notas que estavam no EMEC que estavam erradas. As corretas eram aquelas que eles publicaram no dia 19 de janeiro. Isso será provavelmente objeto de perícia, né, em ações judiciais pelas instituições, talvez na própria ação da ANUP, os colegas advogados questionem o ponto e exijam uma melhor explicação de quais foram as inconsistências encontradas, por que elas foram produzidas, quantas questões foram anuladas, por que as questões foram anuladas. Né? O desvio padrão subiu absurdamente de uma nota para outra, de uma publicação para outra. Né? Você chegou a um desvio padrão de 17,5% na publicação do 19 de janeiro, aí na última que saiu, e um desvio padrão de 17,5% não é algo comum, né? Não é um resultado importante como esse, por exemplo. Qual o impacto disso, dessas mudanças para as instituições, sejam elas públicas ou privadas? Não é novidade no Brasil a realização de provas para avaliação das instituições, avaliações discentes. Até porque cabe ao MEC, né, em defesa dos interesses da comunidade, do povo brasileiro,
avaliar, de fato, se os alunos que estão egressos dos cursos superiores brasileiros têm qualidade, sabem fazer aquilo que vão ser aptos a fazer, né? Então, ninguém, não há instituição ou associação que venha a questionar o direito, né, do Ministério da Educação à realização de avaliações. Isso é impensável, né? Todo mundo deve passar pelas avaliações e é natural que seja assim, né? E é bom para todos. O que se discute, o que se coloca é que as regras sejam claras e pré-estabelecidas. O que se critica, o que se critica é a surpresa, né? Ou seja, resta evidente que o Enamed surgiu como uma resposta do Ministério da Educação à judicialização para a abertura dos cursos de medicina. Desvincular uma coisa da outra é inocência. Então, na esteira da abertura de escolas médicas por decisões judiciais, o MEC faz um ENAMED na tentativa de dar uma resposta à sociedade de que, na verdade, apesar de estarem sendo abertas novas escolas médicas, o Ministério estaria, né, ou está avaliando a qualidade do médico que está saindo dessas instituições. Só quero lembrar o seguinte: as instituições que foram abertas por forças de decisões judiciais não participaram do exame. Ou seja, é, o MEC está avaliando as instituições que já estavam no sistema participando do ENAD. Por quê? Quem fez a prova foram os alunos do 5º ano de medicina. As escolas recentemente abertas por forças de decisão judicial sequer chegaram ao 3º semestre. Então, esse argumento de avaliar novas instituições cai por terra. É. Ou seja, não são essas instituições recentemente abertas que foram avaliadas. Ok. De qualquer forma, se avaliou os alunos, se chegou a resultados, e muitas instituições tiraram nota 5, proficiência acima de 90% dos seus alunos. Ou seja, a ideia, né, de avaliar, que na verdade não é bem uma ideia, é o dever do MEC de avaliar, deveria ser exercido mesmo, e até de forma melhor do que é, preciso dizer, né? O próprio ENAD carrega problemas, sempre carregou. A falta da nota dos alunos nos diplomas é uma discussão histórica, né? Ou seja, o aluno faz a prova de maneira descompromissada. Alguns mantenedores conversaram com os alunos, os quintonistas que fizeram a prova. Muitos deles fizeram a prova de maneira bastante descompromissada, porque não tem impacto nenhum a ele o resultado da prova, mas para a instituição tem. Então, isso é algo que vai ter que ser objeto de discussão. Se o MEC deseja fechar vestibulares, reduzir o número de vagas e, eventualmente, fechar cursos, os alunos que fazem a prova têm que ter responsabilidade com aquilo que estão fazendo. Ou seja, essa discussão vai ter que ser novamente travada, né? E isso passou a margem. Ah, há sim, então, o dever do Ministério de avaliar, ninguém jamais discutirá isso, é necessário, né? Está na lei, né? O que se propaga é isso. Vamos colocar as coisas dentro das regras e que se a gente tenha os métodos de análise das provas antecipadamente colocados, e não depois sermos surpreendidos por eles. Doutor Ricardo, tem se falado muito que o ENAMED entra em conflito com a lei dos sinais. O que é a lei dos sinais? O senhor pode explicar e por que esse conflito? Em 2004, eu tive até, inclusive, a oportunidade de participar das discussões da Lei dos Sinais dentro do Congresso Nacional, né? Quando o governo criou o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, Sinais. E depois a publicação do Decreto 5773 e a Portaria 40, e aí todo o sistema regulatório brasileiro foi reformado, né? Basicamente, você tem uma linha de corte no sistema regulatório brasileiro, que é a Lei dos Sinais. Antes dos sinais era uma forma, depois dos sinais era outra. Lembrando, então, rapidamente, antes dos sinais você tinha o provão do ministro Paulo Renato, né? Os sinais vêm, altera o modelo, né? Abandona o modelo de provão, que grosso modo é o que o ENAMED funcionou agora para a medicina,
tá? Fazendo um paralelo um pouco distante, mas possível. E aí vem os sinais e cria o conceito preliminar de curso, o CPC. E aí, o conceito preliminar de curso, que depois vai virar, dentro das normas regulatórias, o conceito de curso, ele traz itens obrigatórios de análise pelo Ministério. A lei impõe ao Ministério a análise do corpo docente, da infraestrutura, inclui a nota do ENAD, previsto em lei, o ENAD, e o Índice de Desenvolvimento Social. O ENAMED, ele tem dois problemas. O primeiro, ele não é o ENAD, ele deveria ter sido previsto em lei ou em norma, que não uma portaria que o criou. Tá? Então, sim, ele tem um vício de origem, e, portanto, a responsabilidade, a resposta é sim, ele é ilegal, né? Não no sentido de ter o MEC o direito de realizar a prova. Esse direito o MEC tem. E não é só um direito, é um dever, melhor dizendo. O que se discute é a maneira como o MEC introduziu o ENAMED dentro do direito regulatório brasileiro. Ele fez por norma errada, né? Então, isso sim é que torna o ENAMED ilegal, não a prova em si. Agora, o segundo ponto é punir uma instituição exclusivamente pela nota do ENAMED, isso fere de morte os sinais. Porque os sinais não é o provão. Os sinais analisa o conjunto do curso e da instituição. Qual é o corpo docente? Qual é a infraestrutura daquele curso? Qual é a nota do ENAD dos alunos? Como está o desenvolvimento social regional daquele curso? Este mix de itens gera uma nota. E se essa nota for abaixo de 3, a instituição primeiramente terá direito a se corrigir. Não será punida. Então, no primeiro ciclo avaliativo onde a instituição vai mal, o dever imposto pela LDB, e agora eu estou citando outra norma, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB impõe ao Ministério que no primeiro ciclo avaliativo ruim a instituição seja instada a melhorar. Ó, vamos corrigir, vamos melhorar, assina aqui um termo de compromisso, você precisa fazer isso, tais e tais atos e fatos dentro da instituição, com uma coisa que se denomina comissão própria de avaliação, e vai corrigir os itens. Melhorou no ciclo avaliativo seguinte? Assunto encerrado. Não melhorou? Novo protocolo de compromisso ou termo de saneamento de deficiências, e aí sim, não fez aquilo que se comprometeu, foi mal no ciclo avaliativo anterior, se comprometeu a melhorar, não fez o que deveria ter feito para melhorar, foi mal novamente, vai parar de fazer vestibular, vai ter redução de número de vagas, vai sofrer as punições da lei. Então não seria, legal o MEC punir agora, mas sim depois de ter mais de um processo avaliativo, é isso? Exatamente. Tá? A LDB impõe, tá, o duplo ciclo avaliativo para dar punições. É óbvio que o MEC sabe disso, né? E é por isso que ele usa um termo importante aqui. Ele diz que as medidas sancionatórias são cautelares. O que ele quer dizer com isso? Olha, eu estou, antes de dar a oportunidade da instituição melhorar, eu estou entendendo que a instituição é ruim e, portanto, eu estou cautelarmente pedindo ela de fazer o vestibular. Me perdoe, não precisamos de 10 segundos de análise para entender que o MEC está antecipando a punição final. A punição final é o cancelamento de um vestibular, é a redução de um número de vagas. Você vai punir cautelarmente uma instituição se ela cometeu ato ilícito. Ou seja, vou dar aqui dois exemplos bem tranquilos. Uma instituição de ensino tem um ato autorizativo para 50 vagas de medicina. Já que nós estamos falando de medicina, vamos ficar com a medicina. Uma instituição pode colocar 50 alunos de medicina por ano nos seus bancos, tá? Um ato autorizativo de 50 vagas. O MEC descobre que essa instituição está dobrando o número de alunos que ela está colocando para dentro. Ou seja, 100 alunos por ano, e ela só tem direito a 50. Neste caso, como a instituição praticou um ato ilícito,
em desconformidade com o seu ato autorizativo, que é o que consta da lei. A lei diz exatamente isso, o decreto idem. Venda de ensino superior em desconformidade com o ato autorizativo. Né? Sem ato autorizativo é crime, que daí é estelionato educacional. Nenhuma instituição pode vender ou colocar cursos sem ato autorizativo do MEC, a não ser as que detêm autonomia dentro da lei. Mas, se não, tem que ter o curso autorizado. E dentro das vagas autorizadas pelo Ministério. Qualquer coisa fora disso é ato ilegal. O MEC pegou ato ilegal, ele não tem que ficar esperando a instituição passar por avaliação. Ela cometeu ato ilícito. O MEC cautelarmente impede o vestibular, avisa o Ministério Público Federal e toma as providências que tem que tomar. Então, as medidas cautelares, elas vêm na linha de que as instituições praticaram algo em desconformidade com o direito regulatório. Aí o poder cautelar do MEC é até de nomear intervenção em defesa dos alunos. Nós não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando do ciclo avaliativo comum, previsto em lei e que deveria seguir a lei dos sinais e o conceito preliminar de curso. Então, o ENAMED, da maneira como ele foi feito, e se ele for a única avaliação a ser considerada para aplicar punições gravíssimas às instituições, é sim uma medida ilegal por parte do Ministério da Educação. Perfeito. A gente já está aqui se encaminhando para o final. O senhor trouxe a questão das sanções que o MEC visa implementar, né, nessas universidades. Acho que foram 99 cursos que tiveram nota baixa. E, para além disso, o CFM está entrando também na briga, querendo punir os 13 mil estudantes que não alcançaram a nota mínima. Lembrando também que o CFM está defendendo o exame de proficiência da medicina para conseguir, para o médico recém-formado, conseguir os CRM. Como isso pode impactar os estudantes que estão se formando, entrando na faculdade, como isso pode impactar na formação deles? Vamos lembrar que os conselhos de classe têm uma função na Constituição. Eles existem para preservar as profissões regulamentadas que eles representam. São bastante importantes. CFM defende a classe médica, a OAB defende os advogados, a comissão, a biomedicina, a engenharia, o CREA, poderia aqui citar vários conselhos profissionais. Qual a função deles? A função deles não é avaliar ensino superior. Eles não existem para isso. Eles existem para preservar e aplicar as regras inerentes às suas próprias profissões. Diferentemente da OAB, que tem lei própria e que instituiu um exame de ingresso por força de lei, faço essa diferenciação porque ela é relevante. O Congresso Nacional votou o Estatuto da Advocacia e previu um exame para ingresso para exercer a advocacia. Só que o aluno formado em direito, ele pode ter várias profissões. Pode parecer estranho, mas um aluno pode não passar no exame de ordem e passar no exame da magistratura. Vai ser juiz. Ele não precisa da OAB. Ele pode passar no exame para promotor de justiça, delegado, policial, escrevente do fórum. O bacharelado em direito permite inúmeras profissões. Uma delas é a advocacia, e para ingressar na advocacia você precisa fazer uma prova. O egresso do curso de medicina, se for feita a OAB da medicina, como se diz popularmente, ele não vai passar na prova e ele vai ser o quê? Enfermeiro? Ou seja, o que o egresso de um curso de medicina poderá ser que não médico? Depois de ter feito R1, R2, R3, R4, ter estudado 6 anos. Ou seja, o país não ganha impedindo pessoas que estudaram de exercerem a sua profissão. O que se deve fazer, né, e isso é nítido e é o que consta da lei, identificou falha na formação, corrige a formação do aluno. Faltam médicos no Brasil. Se não faltasse médicos, não haveria o programa Mais Médicos. Se não faltassem médicos, o governo federal, no ano passado, não teria levado, não teria feito o programa Mais Especialistas. Padilha acabou de lançar, o ministro da Saúde acabou de lançar, coisa de 6 meses atrás,
um programa para aumentar o número de especialistas no Brasil, porque não tem fila no SUS, é todo dia. O próprio MEC cria ações para aumentar o número de médicos e Ninguém abre mão da qualidade. Ninguém, nem as instituições. Agora, o CFM vir a público dizer que quer impedir 13 mil alunos de exercerem a profissão para a qual vão se formar, ao arrepio do direito regulatório, é muito violento. Quer melhorar? Vamos então exigir que essas instituições façam um programa de melhora desses alunos e que eles sejam reavaliados novamente, os mesmos. E aí você vai melhorando a qualidade desse aluno e vai fazer com que ele possa atender a população. Né? Ou seja, menos punição e mais avaliação. Ou seja, escolas, elas não são, elas entregam algo intangível. É bom lembrar disso. Né? O aluno precisa se apropriar daquilo que a instituição lhe transmite. O processo educativo é delicado, né? E precisa de quem passa o conhecimento e de quem recebe. Essa relação não é sempre a mais amistosa, às vezes é conflituosa. Então, a gente tem que favorecer as instituições e os alunos a entregarem um egresso bom, um egresso melhor. E os sinais fazem isso, né? Só que estão se pegando a avaliação diretamente para a punição, sem a regulação adequada. Isso é nocivo. Eu posso dizer, e encerro por aqui, em setembro do ano passado, lancei um livro chamado Direito Regulatório Educacional e o Mercado, né? Onde tratei grande parte da obra, trata das nuances, dos defeitos do sistema regulatório brasileiro e como ele está mal aparelhado para regular essas relações todas. Tem bastante coisa para ser revista, mas não é o CFM impedindo os alunos de exercerem a profissão que as instituições vão melhorar. O que eles querem não vai acontecer do outro lado da equação. Esse é o ponto. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua participação e contribuição aqui no minha entrevista. É muito importante a gente entender de forma clara todo esse processo do ENAMED, o que está acontecendo na formação médica. Agradeço a oportunidade de falar com melhores escolas médicas, né? Fico aí à disposição para eventuais esclarecimentos e outros pontos que possam surgir. E sim, é uma discussão que precisa ser travada, há necessidade do melhora do sistema, apenas fazê-lo de maneira assodada e pouco transparente não agrega ao sistema educacional brasileiro. É isso. E esse foi mais um Minha Entrevista. Se inscreva aqui no canal para não perder os próximos episódios. Siga o Melhores Escolas Médicas nas redes sociais e acompanhe o portal para ler as matérias completas. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!